Olá, começa agora mais um Stock Análises, o programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, investidor que nos acompanha. É isso aí. E hoje nós vamos falar de uma das maiores holdings. Exato, André. Na verdade, eu acho que ela não é uma das maiores, ela deve ser a maior holding do planeta. Mas eu acho que a gente pode começar explicando o que é uma holding, né? Uma holding é uma empresa cujo principal objetivo é possuir participações acionárias de outras empresas. Ou seja, a holding, efetivamente, ela não produz nada. Ela tem empresas que produzem, né? E daí ela pode ter uma participação acionária majoritária ou menos expressiva, mas, em geral, ela é significante, né? Essa holding consegue, no mínimo, influir no rumo das suas subsidiárias, se não for a principal acionista e conseguir direcionar suas subsidiárias. E a história da Berkshire Hathaway se confunde com a história de um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett. A gente preparou um clipe com a história da empresa. Vamos assistir? A Berkshire Hathaway é uma empresa multinacional de conglomerado e holding. Fundada em 1839 como uma empresa do setor têxtil, passou a operar como holding no ano de 1955, após a fusão entre a Hathaway Manufacturing Company e a Berkshire Fine Spinning Associates. Em 62, foi impulsionada pelo empresário e investidor Warren Buffett, que iniciou uma cruzada para adquirir ações da empresa até assumir o controle da companhia em 65. Nos anos seguintes, influenciado por seu mentor Benjamin Graham e seu vice-presidente Charles Munger, Buffett conduziu a empresa de forma brilhante, se destacando por sua filosofia de investimento baseada em princípios fundamentalistas que priorizavam o valor intrínseco e a criação de riqueza ao longo prazo. Focados em empresas com fundamentos financeiros sólidos, fluxos de caixas consistentes e vantagens competitivas duradouras, Buffett e Munger diversificaram adquirindo as participações em outras indústrias nos mais variados setores. Isso significa que a empresa busca adquirir negócios que estejam subvalorizados pelo mercado ou que tenham um valor intrínseco maior do que seu preço atual. Warren Buffett ganhou a maior parte de sua fortuna depois dos 50 anos. A fortuna de Buffett ultrapassa a soma dos PIBs do Líbano e do Chipre. O portfólio de ações da Berkshire Hathaway tem 49 empresas. 84% do portfólio é composto por apenas 5 empresas: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola e a petroleira Chevron. Warren Buffett já doou 34 bilhões para a caridade. Com uma grande capacidade de gerar retorno para os acionistas, a holding investe seu lucro na compra de novas ações, aumentando sua participação no capital de suas companhias. É isso, né, André? Impossível falar da Berkshire sem falar de Warren Buffett. O Warren Buffett hoje tem um patrimônio líquido estimado em 136 bilhões de dólares. A gente fez um gráfico que mostra o crescimento desse patrimônio ao longo dos anos. Então é isso, né? Aos 14 anos, ele já tinha 5 mil dólares. E 5 mil dólares há 90 anos atrás, há uns 70 e poucos anos atrás, já é um valor expressivo, né? Aos 30 anos, ele já tem 1 milhão de dólares. Se a gente for aí aos 39, já tem 25 milhões de dólares. Vamos pular um período aí, ele chega em 1,4 bilhões aos 56 anos. Aos 83, tem 58 bilhões de dólares. Aos 89, tem 73. E hoje, com 93, como eu tinha dito, ele tem 136 bilhões de dólares. Então, a gente vê que o crescimento é exponencial, né? Ele, não que fosse pequeno, ele já começa aí com 14 anos com um dinheiro considerável. Mas, por exemplo, dos 14 para os 19, 5 anos, ele já dobra o valor. E dos 19 para o 26, ele praticamente multiplica por 14 vezes. Eu li, André, na verdade eu estou lendo ainda, porque é um livro de 1.200 páginas no Kindle, né? E é o livro A Bola de Neve, da jornalista Alice Schroeder, e conta praticamente toda a história da vida de Warren Buffett, né? E tem umas passagens interessantes sobre a vida dele. Uma delas, ele conta que o Warren, junto com um amigo dele, que chama Harold Red Murphy, que inclusive já faleceu. Eles tinham um empreendimento de pegar bolinhas de golfe perdidas e vender aos jogadores de golfe. E um amigo deles pede para participar. Daí eles falam assim: tá bom, desde que você faça
algo que é recolher as bolinhas do fundo do lago, porque tinha um lago próximo ao campo de golfe. Deu um trabalho mais complicado, trabalho mais sujo para ele. Colocaram um amigo, foram um pouco amigo da onça, né? E colocaram ele para pegar as bolinhas no fundo do lago. Como que ele fez isso? Colocaram um moleque com um lastro e uma mangueira saindo da boca, algo absolutamente artesanal, né? Saindo da boca, e eles ficavam segurando a mangueira fora da água lá em cima. E de repente apareceu um segurança do campo de golfe. Então o Red, né, que estava segurando a mangueira, acaba soltando e entra na água, né? O moleque se engasga todo lá embaixo, conseguem tirar, o moleque deve ter soprado a água para fora, conseguiu sair, sobreviveu, felizmente. Mas a gente vê que ele tinha uma atração pelo dinheiro, pelos empreendimentos, né, bem forte. Daí tem outras coisas, né? Ele começa a entregar jornal desde muito cedo, coloca, creio que com o mesmo amigo, com o Harold Murphy, máquinas de fliperama nas barbearias, e tem um lucro fantástico. Eles têm um lucro de uma máquina praticamente por mês em cada barbearia. Eu acho que ele tinha um empreendedorismo já no sangue, né? É impressionante isso, como tem umas pessoas que já parece que nascem com essa coisa imbuída, né? Muito louco. Sim. A gente vê que ele sempre correu atrás, teve 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Quando ele chega na faculdade, ele já é mais rico do que diversos professores dele, né? E o Warren também é a questão da pessoa certa no lugar certo, né? Ele lê já muito cedo, né? Como você falou do empreendedorismo dele, né? Ele leu O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, né? Que é o principal livro do Benjamin Graham. Ele depois leu o livro e tenta estudar com o Benjamin Graham. Benjamin Graham dava aula na Columbia Business School, e o Warren Buffett vai para lá estudar. E ele acaba sendo pupilo de Warren, né? De Graham, e acaba trabalhando depois na Graham Newman Corporation. Arthur, vamos falar um pouco sobre o estilo de vida do Warren Buffett? Vamos sim, André. Primeiro, acho que a gente podia começar pelo iate de Warren Buffett. Põe na tela, pessoal, ver. Coisa impressionante. Olha aí. O que você achou desse modelo? É o Buffett 4. Impressionante, né? E é isso, né? Ele leva uma vida tão simples que a gente sequer conseguiu achar uma foto dele, um barquinho, né? A gente resolveu brincar e a gente teve que fazer aí com Photoshop para conseguir colocar o Warren num barco. Brincadeiras à parte, ele realmente se diferencia da maioria dos milionários, né? Bilionários do mundo, no caso, né? Mostrando que não é preciso ostentar para ser feliz. A gente também tem uma foto aqui da casa dele, olha só. Ele mora nessa modesta casa de 5 quartos no centro de Omaha, Nebraska. Ele pagou $31.500 em 1958. E a casa tem 610 metros quadrados e está avaliada em cerca de 1.200.000. Quer dizer, ele está na mesma casa desde 1958. Se eu não me engano, o Warren Buffett teve 2 casas. Essa e teve uma anterior. E quando ele compra a anterior, ele fala que foi a insensatez, ele define a casa como a insensatez de Buffett, porque ele coloca o valor da casa e fala assim, mas se eu colocasse o valor dessa casa em 50 anos, eu teria 10 bilhões de dólares. Que assim, né, tudo que ele gasta de dinheiro com alguma coisa, ele pensa na cabeça dele que ele tinha botar esse dinheiro para render e fazer mais dinheiro, né? Então ele sofre em gastar o dinheiro, isso que é muito louco. Exato. Tem uma frase, pelo menos atribuída a ele, não sei se ele realmente disse, que meu primeiro corte de cabelo custou $1 milhão, né? Porque é isso. Se você botar nos juros compostos ao longo do tempo, justamente por isso eu passei a máquina 4 aqui no meu cabelo e economizei aí $1 milhão. Tá certo. Agora, ele é conhecido também assim por tomar café de manhã no McDonald's. Tem uma passagem que a filha dele conta, a Susan, estava com um Cadillac velho, um Cadillac DTS, e por muitos anos, e a filha falava, pai, troca esse carro, tá velho. Ele, não, tá bom, tá andando, tá bom. E a CEO da General Motors, a Mary Barra, chega a ligar para ele e fala, Warren, o novo Cadillac XTS tem, sei lá, mais tantas inovações, tal, daí convence ele a trocar de carro. Esse Cadillac antigo, ele doa para a instituição de caridade da filha, da própria Susan, né? E assina ali em cima do porta-luva o nome dele. Esse Cadillac foi leiloado por $122.500. Legal. Outras curiosidades sobre ele é o seguinte, né? O maior passatempo dele é jogar bridge. E ele mantém a simplicidade também assim na questão das amizades, né? Quer dizer, ele é amigo de longa data do Bill Gates. E toda vez que o Bill Gates vai ao Omaha, ele vai pessoalmente buscar o Bill Gates no aeroporto, com o Cadillac dele, no caso, né? O mesmo de sempre. Cadillac novo agora. Outra vertente interessante do Warren é a participação dele em filantropia. Ele participa, por exemplo, do projeto do Bill Gates, que incentiva bilionários a doarem pelo menos metade do seu patrimônio para as causas sociais.
E o Warren, até 2023, já havia doado 51 bilhões de dólares à caridade, distribuindo nas fundações ligadas à sua família, né? Tem umas fundações ligadas aos filhos, e tem a principal fundação que é ligada à ex-esposa dele, falecida, a Susan Thompson. Falando em Susan, né, é interessante porque ele mantinha um casamento aberto com ela, né? Algo pouco convencional. Ele casou com ela e foi esposa dele, teve os 3 filhos com ela, né? E em algum momento a Susan foi se ausentar e pediu para uma amiga da família, que é a Astrid Manx, cuidar do Buffett. Porque, assim, uma coisa que você vê no livro é que o Buffett é uma excelente pessoa para os negócios. E só. A impressão que dá é que ele é uma pessoa que não consegue fazer um miojo. Eu também sou, tá? Vamos deixar isso claro. Que vai esquecer o miojo no fogo, que vai tirar e deixar o fogo ligado. E então ele pede para a Astrid Manx cuidar do Buffett enquanto ela ia se ausentar, não lembro exatamente por quê. Depois disso, ele começa a ter um relacionamento, inclusive a ponto de ir em reuniões Berkshire com uma no ano e com outra no outro ano, como uma coisa absolutamente normal. Fica casado com a Susan. Susan muda para a Califórnia, se não me engano, e fica casado com ela, pelo menos no papel, até o final da vida dela. Ela falece em 2004, em 2006 ele oficializa o casamento com a Astrid. E eu queria convidar você a se inscrever no canal do Stock Análise, assim como acionar o sininho para receber as notificações. É interessante também clicar no curtir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. André, só passar mais um dado, na verdade 2 interessantes, né? Quando o Buffett começou a investir na Berkshire, cada ação custava $19. Se você tivesse investido $1.000 em ação na Berkshire em 64, hoje você teria mais de 11 milhões de dólares. É uma pena que, se eu tivesse nascido em 1964, né? Mas você sabe que eu nasci ali nos anos 90, não é verdade? Vamos falar agora sobre os juros compostos, né? Uma das diretrizes do modelo de negócio da Berkshire são os juros compostos. Arthur, fala um pouco sobre a importância deles. Então, André, vamos supor que o nosso investidor imaginário, que agora tem um nome, né? Qual que é o nome dele, André? É o Mr. Stock. A gente criou até um Facebook para ele. Se você quiser seguir, fique à vontade. Mr. Stock no Facebook. A gente vai colocar o endereço do Mr. Stock no Facebook no final, logo após a descrição desse vídeo. Eu gostei muito do nome, André, mas vamos supor então que o Mr. Stock tivesse começado a investir logo cedo. Ele está acabando a faculdade, fez um estágio, primeiro emprego, ganha pouco, e ainda mora com os pais, e ele consegue guardar $100 do salário dele. Tá, peraí então. Então ele consegue guardar $100 do salário dele e ele está com 25 anos, é isso? Exatamente, com 25 anos. Tá, O Mr. Stock tem um projeto para se aposentar aos 60 anos de idade. Vamos ver se ele conseguiria. Então são 35 anos nesse período. 35 anos, exatamente. Ou 420 meses, tá? Para a nossa conta de juros compostos. Então, Mr. Stock guardou durante 35 anos $100 por mês, o que vai dar $42 mil. E esses $42 mil teriam se transformado em quase $6 milhões. Certo, mas durante esse período, qual era o valor dos juros compostos? Era anual, é isso? Exato, 15% ao ano. É um bom rendimento. Mas vamos supor agora que o Mr. Stock, ao invés de investir esses $100 por mês, ele queira comprar um carro. Afinal, todo jovem, todo adolescente quer ter um carro, né? A primeira coisa que a gente quer ter. E vai lá, financia o carro, depois acaba o financiamento daquele carro, o carro está velho, já financia um outro. Mas, por outro lado, o Mr. Stock sempre se dedicou bastante a seu emprego e foi galgando promoções e resolveu comprar uma casa novamente financiada e está pagando o financiamento durante 15 anos e por aí vai, né? 15, 20 anos de financiamento. Como é normal na classe média, tanto brasileira como americana, né? E daí, vamos supor que aos 45 anos o Mr. Stock chegou lá. Casa própria paga, carro pago, tá com seu Cadillac na garagem, mais uma Mercedesinha, diretor de multinacional, e fala assim, eu vou guardar $1.000 por mês. Vou investir esses $1.000 aos mesmos 15% de retorno. Na verdade, então, passou 20 anos, né? Daquele primeiro momento até esse momento. Ele estava com 25, chegou aos 45, e para chegar aos 60, agora ele tem mais 15 anos, certo? Exato. Então, ciente que o tempo é curto, ele não vai investir $100. Perfeito. Ele vai investir $1.000. E se você pegar o total que ele vai investir até chegar aos 60 anos, vai dar $180 mil. Ou seja, um valor 4,2 vezes maior que o nosso Mr. Stock, que começou a investir cedo. Certo.
Então, ele investe os $1.000 por mês e aos 60 anos ele vai ter $1.379.000. Então, a gente vê que ele investiu 4,2 vezes mais que o Mr. Stock, que começou a investir cedo, Sim. mas tem um retorno 4,3 vezes pior. Então, a importância do juros composto é essa. O tempo é seu maior aliado. Como você pode ver, ele está fazendo um investimento 4 vezes maior e tendo um resultado 4 vezes pior. Então, quanto antes você investir, melhor vai ser seu resultado. Por mais que o valor esteja baixo. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, mas eu tenho tão pouco dinheiro para investir. Às vezes as pessoas comentam assim com a gente, né? Pessoas que conhecem, falam assim, pô, assisti teu vídeo, mas eu não tenho dinheiro para investir. Pô, você não tem R$100 para investir? Porque se você investe R$100 aos 25 anos, todo mês, teria R$6 milhões aos 60 anos, o que dá uma belíssima aposentadoria, né? É isso aí, bastante interessante. Bom, a gente trouxe também a matriz SWOT da Berkshire, né, com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. Vamos dar uma olhada, Arthur? Então, André, eu acho assim, quando a gente faz uma análise da empresa, né, principalmente de múltiplos, que a gente vai ver logo mais, a gente está tirando uma foto da empresa, aquele momento da empresa. Mas uma empresa é mais do que os seus múltiplos, ainda que eu acho que a análise do múltiplo é muito importante. A gente tem que ver quais são as perspectivas da empresa, né? Quais são os riscos da empresa, quais são as oportunidades da empresa. Enfim, evidentemente não temos bola de cristal para prever, mas, por exemplo, vamos fazer uma suposição, vamos fazer uma análise da Kodak quando está surgindo celulares e câmeras digitais, fala assim, ó, ela está perdendo o bonde. Então, podia ter múltiplos excelentes, até está barata, porque talvez estivesse perdendo o bonde, e você fala assim, então vou comprar porque está barata? Não, porque ela está perdendo o bonde, está entrando aí as câmeras digitais, está entrando o celular com câmera e a Kodak está fazendo filme fotográfico ainda, né? Então, a importância da matriz SWOT é isso, é levantar os possíveis riscos para a empresa, as possíveis oportunidades. A gente sempre faz, nem sempre coloca, porque às vezes a gente comenta sem colocar, mas eu acho muito importante. No caso da Berkshire, a gente tem duas coisas que ela entra os dois pontos, como força e como fraqueza, né? O primeiro ponto é o seguinte, né? A Berkshire é uma empresa muito capitalizada, né? Ela tem mais de 167 bilhões de dólares em caixa, né? O que é algo bom, né? Você ter dinheiro em caixa é sempre muito bom. Mas você cria um problema, porque é isso, você só pode adquirir empresas grandes, porque senão você adquire uma infinidade de empresas pequenas, né? Então ela acaba perdendo muitas oportunidades. E a segunda questão é o Warren Buffett. Ter o Warren Buffett como gestor é uma coisa maravilhosa. Todo mundo quer ter o Warren Buffett como gestor de sua empresa, né? Por outro lado, o Warren Buffett tem 93 anos e certamente ele não vai poder ser CEO da Berkshire por mais muitos anos. Então, você tem os dois lados novamente aí na questão do Warren Buffett. Muito bem. Então, vamos agora para a análise fundamentalista de Berkshire. Bora lá? É isso aí, André. Vamos falar sobre Berkshire Hathaway. As ações da Berkshire Hathaway são negociadas na Bolsa de Nova York ou via BDRs, né, aqui no Brasil, código BRK34. É importante frisar que a Berkshire Hathaway tem duas classes de ações, né, que a gente está vendo aqui, a BRKB e a BRKA. A BRKA é a ação mais cara do mundo. Ela custa $600 mil cada uma. É uma ação que nunca teve desdobramento, acho que aí para mostrar a valorização ao longo dos anos, né? E o foco é principalmente grandes investidores, né? Além do que ela dá um poder maior de voto em relação à BRKB, que é aqui as pessoas normais podem adquirir, né? Então vamos lá. O valor atual está em $403. A máxima das últimas 52 semanas, também a máxima histórica, é de $421. Tivemos uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,5%. Uma boa valorização, não chega a ser nada surpreendente. Na verdade, se a gente olha o histórico da Berkshire, é isso, né? Ela tem sempre uma boa valorização, não tem grandes saltos nem grandes perdas em geral. É uma ação bastante segura. Quem hipoteticamente adquiriu aí há 5 anos atrás $10 mil de Berkshire pagou R$209,49, vamos fazer uma conta rápida aí. Essa pessoa teria adquirido 47 ações, atualmente é o valor de $403,48, teria tido aí um bom lucro, vamos ver quanto que vai dar. $19.260. Quando a gente vai analisar o valuation da empresa, a primeira coisa que salta aos olhos, ela não paga dividendo,
A filosofia do Warren Buffett é que ele sabe aplicar o capital melhor do que nós, né? Então, ao invés de devolver ao acionista, ele reinveste o dividendo. Apesar de muitas empresas que a Berkshire é dona pagarem dividendos, a Berkshire não paga dividendos. Você vê que os indicadores de preço dela, né, de valuation dela, são bem pouco esticados, né? Ela tem um preço sobre lucro de 9 vezes, um valor da firma sobre EBITDA de 6, que a gente considera aí muito bom, valores muito bons, né? É uma empresa que não está cara. Inclusive, se a gente faz a forma de Graham aí para obter o valor intrínseco dela, né, a gente chega em $439,01, né, que é utilizando o lucro por ação. A gente vê que é a empresa que não tem dívida, né, a gente gosta muito disso, empresas que não têm dívidas, empresas que não têm dívidas não quebram. Tem uma margem líquida boa, acima de 20%, muito boa. Ela tem um ROI de 17,14, que a gente considera um ROI bom, e um crescimento de lucros absolutamente fantástico, de 88,71%. Vamos lá falar sobre o lucro dela, né? Aqui eu falei que o payout dela não paga dividendos. O Warren Buffett cita na carta aí de 2023, desculpa, né? Por exemplo, ele não concorda com a forma como isso é calculado, porque esse cálculo é o valor da ação, né? Então, seria das ações que a Berkshire é dona, né? Coca-Cola pode ter tido uma queda nas suas ações e ter lucro líquido contábil, né? Então, ele discorda da forma como é calculado. Eu concordo com ele, mas é isso. Se você colocar aí um período maior, a gente vê que é uma empresa que vem aumentando a receita aí ao longo dos anos de forma significativa. O lucro também é crescente, com esses pontos que não representam exatamente o lucro líquido de fato, né? E sim, o valor das ações que a Berkshire é dona, mas enfim, é assim que manda o cálculo nos Estados Unidos. Então, se a gente excluir a questão aqui do pagamento de dividendos, ou seja, se você está procurando uma empresa para receber dividendos, certamente a Berkshire não é essa empresa. Mas se a gente excluir isso, a gente vê que é uma empresa com valor de aquisição baixo, preço sobre lucro baixo, EBITDA baixo, sem dívidas, uma margem líquida boa, um ROI muito bom e um crescimento de lucros absolutamente fantástico. Então, basicamente é isso. Gostamos de Berkshire, não gostamos dela não pagar dividendo, mas no resto parece uma empresa barata, com um crescimento bom, com margens boas. E essa foi a análise fundamentalista de Berkshire. Arthur, quer comentar alguma coisa? Eu acho assim, André, a Berkshire foi muito bem. O que prejudicou ela um pouco foi o fato dela não pagar dividendos, né? Que é o modelo de negócio de Warren Buffett, que acredita que o dinheiro na mão dele traz melhores dividendos, não em retorno para o investidor, mas dividendos no sentido de crescimento mesmo, do que devolvendo ao investidor. Então, derrubou um pouco a nossa nota. Se a pessoa busca dividendo, certamente a Berkshire não é a empresa para eles, para essa pessoa. Mas, no demais, eu achei que a Berkshire vai muito bem. A gente não poderia terminar esse programa sem falar das reuniões da Berkshire e do Charles Munger, né, que foi sócio durante muito tempo, né, que já faleceu, e braço direito de Warren Buffett. Fala um pouco sobre isso, Arthur. Exato, André. Bom, no momento que a gente está gravando, né, acabou de ter reunião anual da Berkshire. Hoje é domingo, dia 5, a reunião foi ontem, sábado, dia 4. Ele novamente citou Charles Munger, né, e a importância para a Berkshire. Na carta de 2023, ele chamou o Munger de o arquiteto da Berkshire, né? Ele foi bastante gentil com o Munger, né? Fez diversos elogios a ele. E falando um pouco aí dos resultados da última reunião, né? Primeira coisa que a Berkshire divulgou um lucro líquido de 12,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, que foi uma queda considerável de 64% em relação ao mesmo período de 2023. Apesar da queda, Buffett disse que está otimista sobre o futuro da empresa. Agora, também teve uma redução na participação da Apple no primeiro trimestre de 2024. A Apple ainda é a maior participação acionária da Berkshire Hathaway, mas a sua participação agora representa cerca de 5,6% das ações. Também falou sobre o investimento em energia renovável, né? A Berkshire continua a investir em energia renovável e a empresa investiu 5 bilhões em projetos de energia eólica e solar nos últimos 12 meses. E sobre a sucessão de Buffett, Buffett reiterou que Greg Abel é o sucessor dele, né, escolhido para assumir o cargo de CEO da Berkshire quando ele se aposentar. E Arthur, como é que ficou a nota de Berkshire? A Berkshire levou um 7, André.
Perfeitamente. Então, nota 7 para Berkshire. E o Stock Analysis vai ficando por aqui. E na semana que vem a gente vai falar sobre uma empresa de varejo. Você sabe qual é? Magazine Luiza, André? Não, não é Magazine Luiza. Nós estamos falando de investimento internacional. Nós vamos falar de Amazon, a empresa de e-commerce que vende de A a Z. E é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de comentar o que você achou de Berkshire. Tem investimento no exterior? Pretende investir no exterior? E fique à vontade para sugerir um ativo aí para a gente analisar. É isso aí. Então, até o próximo programa. Ótima semana a todos. Até lá. Grande abraço.